cumprimento a todos os seguidores do nosso canal da União das Igrejas Evangélicas em Barueri, nesse programa chamado Vida com Deus, que tem por objetivo entrevistar e conversar, bater um bate-papo, mesmo que informal, com grandes lideranças da cidade, com o objetivo de produzir uma vida abundante e, através do testemunho, edificar as pessoas que estão atrás da tela. Vivemos um momento no país de muitas dificuldades, em que o isolamento social e o distanciamento social acaba trazendo também o distanciamento das pessoas, fazendo com que implicações, até na saúde psicológica, abalem essas pessoas. Então, o nosso interesse aqui com esse programa, esse humilde programa, é fazer com que, através das experiências, nós possamos passar por esse momento difícil. O nosso primeiro entrevistado, o nosso entrevistado de hoje é o Bispo Tony. Ele é o presidente da Igreja Dunamis, em Barueri, e eu gostaria que ele já saudasse a audiência nesse momento. Bispo Tony, nossos amigos estão nos acompanhando através da internet. Glória a Deus, Pastor Weber, glória a Deus aí a todos os amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais aí da União das Igrejas Evangélicas de Barueri. Para mim é uma alegria, uma satisfação enorme poder estar aqui abrindo essa programação. E eu tenho certeza que será um canal de bênção para muitas pessoas aí e vai ajudar muitas vidas, com certeza, no sentido de receber, através das experiências daqueles que vão estar participando, um incentivo maior, né? Mostrar para eles que há esperança, né? Mesmo diante de tantas as dificuldades, as adversidades, há esperança para aqueles que acreditam, né? Para aqueles que creem. Legal. Bispo Tony, em Barueri nós temos aproximadamente 560 a 600 igrejas espalhadas em todo o nosso território. E na qualidade de pastor-presidente, eu gostaria que você dissesse um pouco da história do seu ministério, qual foi a dificuldade de implementar a sua igreja e depois que implementada, qual foi a dificuldade de você conseguir chegar numa maturidade a ponto de a gente ter na sua igreja hoje como um referencial no sentido de acolhimento e de tecnologia. Você é um pastor versátil que consegue agregar o melhor do pastoreado nas casas, mas também o senhor tem um apelo muito grande com as questões das mídias. E nesse momento eu acho que é um diferencial muito grande. Então eu queria que você fizesse uma retrospectiva de como foi a implantação da sua igreja até você chegar nesse presente momento. Olha, pastor Weber e os demais telespectadores aí, o que acontece? Esse mês de abril, nós completamos aqui em Barueri 17 anos de fundada a nossa igreja, né? Mas a comunidade Dunamis nasceu de um projeto entre eu e a Bispa Tatiane, de oração. Nós sempre desejamos e almejamos viver uma vida de comunhão com Deus e, acima de tudo, poder abençoar vidas, famílias inteiras. Nasceu no nosso coração o desejo de fundar um ministério. Eu fazia parte de um outro ministério, já fazia 9 anos, e Deus veio ministrando sobre nós que nos daria um povo, que nos daria um ministério, e que esse ministério teria uma promessa grandiosa. Mas como começar isso, ainda muito novo, nós tínhamos 20 anos, porque eu e ela temos a mesma idade praticamente, e sem ninguém, assim, do nada. Então, nós alcançamos algumas vidas através de uma atitude. Tínhamos um salão, não tínhamos praticamente nada de instrumento, nada. Alugamos um salão de R$170 e determinamos, eu e ela, olha, se as pessoas não vêm até a igreja, vamos começar a bater de porta em porta e começar a orar nas casas das pessoas e a se oferecer a levar uma palavra para as casas. E começamos na rua. Eu me lembro que a gente começou na rua Barcelona, no Vale do Sol, é uma rua sem saída, e por incrível que pareça, a gente começou a visitar casa por casa daquela rua e oramos nessas casas, ministramos essas casas e lançamos o convite para que as pessoas pudessem estar indo na igreja. Eram pessoas que nunca tinham pisado na igreja evangélica, né? Até então, eu não tinha o nome, que seria a Comunidade Dunamis, não tinha, porque na época a igreja pentecostal estava sofrendo uma perseguição muito grande e as pessoas que não iam em igreja, eles estavam com medo de ir em igreja pentecostal, né?
por causa das doutrinas. Poxa, a gente está falando de 20 anos atrás, praticamente. Por causa das doutrinas, as doutrinas rígidas, pesadas, e as pessoas não queriam ir nas igrejas evangélicas, a não ser aquelas que já eram igrejas tradicionais, como a Assembleia de Deus, Deus é Amor, enfim. E para um ministério que estava começando, que ninguém conhecia, e ainda 2 jovens, 20 anos praticamente, como é que nós vamos abrir uma igreja e fundar essa igreja? Então, decidimos então, como eu disse, bater nas portas e se oferecer a orar nas casas. E com isso, era lançado o convite para que as pessoas no domingo estivessem na igreja. A gente só tinha um domingo, então eu ia na semana nas casas e durante todas as casas que eu passava, eu falava assim, olha, domingo nós vamos ter o nosso primeiro culto, domingo nós vamos ter o nosso culto. E domingo chegava lá, a igreja estava cheia, as pessoas da rua estavam lá e começamos um trabalho ministrando essas pessoas e formando elas. Muitas delas nasceram, se batizaram, tornaram-se obreiros, nós formamos obreiros, enfim. E começamos aí, por um ano ficamos nesse salão e não cabia mais, mudamos para a Estrada Velha de Itapevi, ao lado de um dos maiores mercados que tinha na região, que era o Mercado do Japão, que até então não tinha os atacadões lá embaixo, no Jardim Silveiro. E aumentamos o nosso aluguel de 170 para R$ 1.100, demos um salto assim, porque Deus falou comigo na madrugada. Deus falou para mim assim, eu orando e falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Deus falou para mim assim, a árvore só cresce até um certo ponto. Dá espaço para ela, porque senão ela não vai crescer mais. E aí, debaixo de uma ousadia, eu saí procurando salão e falei para os obreiros o pouquinho que eu tinha, vamos mudar. Mas como, senhor? O aluguel nosso aqui é baixo, a gente vai aumentar 4, 5, 6, 7 vezes mais o aluguel. Deus mandou. E aí mudamos, em 6 meses não cabia mais, e mesmo assim eu ainda não tinha nome da igreja, não tinha placa, nós ficamos 1 ano e meio sem placa para poder registrar a igreja. E depois que eu consegui o povo, que eu já tinha um número de membros legal, pastor, eu falei, Deus, agora eu preciso de uma diretoria. Preciso constituir minha diretoria para mim poder registrar a igreja, mas para isso eu preciso de um nome. E aí começamos a orar. E numa madrugada eu estava orando, Deus me visitou. E eu falei, Deus, eu não quero colocar o nome Igreja Pentecostal, porque a maioria das pessoas, eu tinha pessoas que eram de uma determinada religião, que não era evangélica, e que se eu colocasse, poderia assustá-las. Então, como a maioria das pessoas não eram de religião nenhuma, não iam para igreja nenhuma, nunca tinham pisado numa igreja, e eu falei, Deus, que nome eu vou colocar? E eu lendo a Bíblia, e numa parte da Bíblia, em Atos, quando fala que Deus derramou poder, derramou do Espírito Santo sobre a igreja, eu fui ler no original e aí eu li que a palavra poder significa dunamis. E na hora, Deus, na madrugada, falou comigo assim, você vai colocar e fundar a comunidade evangélica Dunamis. E aí eu registrei a comunidade evangélica Dunamis e documentei, montei a diretoria. Foi um desafio muito grande, porque não é fácil você montar uma diretoria, você documentar a igreja. Não é fácil, não é simples como muitas pessoas acham. Ah, vou abrir um salãozinho e pronto. Não. Para quem quer fazer certo, é complicado. Você tem que demanda recurso financeiro, demanda pessoas de confiança, pessoas que realmente querem colocar o nome dela ali numa instituição. Então oramos, buscamos e nasceu a comunidade Dunamis, foi fundada a Dunamis. Hoje nós temos aí 17 anos de fundada na cidade de Barueri. Graças a Deus ganhamos muitas almas para Jesus, mudamos para outro salão ainda maior e o ministério foi crescendo a partir dali. Né? Formamos pastores, formamos obreiros, diáconos, evangelistas e graças a Deus estamos aí no propósito até hoje, firmes e fortes, com a igreja. Eu digo assim que a nossa igreja, que a Dunamis, ela está entrando na sua fase adulta, 17 anos, então 18 anos ela já está maioridade, ela consegue já ter uma tranquilidade maior de continuidade. Já criou-se a sua identidade, porque até então eu falei, Deus, eu vim de uma versão da Assembleia de Deus,
mas as pessoas que vieram para a igreja vieram de igrejas mistas ou nunca estiveram em igreja nenhuma. Então eu preciso criar uma igreja onde, por exemplo, alguém da Assembleia de Deus venha e ela se sinta bem. Alguém da Universal vem, então se sinta bem. Alguém da Quadrangular vem e se sinta bem. Então, assim, que tenha um alimento que possa absorver, que as pessoas possam absorver, seja ela de qual igreja que ela vier. E então, assim, eu costumo dizer que a Dunamis ela é uma mesa cheia de alimento para todo mundo, entendeu? E uma igreja acolhedora, né, pastor? A gente consegue observar isso a cada vez que a gente visita a sua igreja. É uma igreja que a gente se sente bem, uma igreja que a gente se sente em casa, né? E eu quero relatar aqui que eu conheço, se ela está chegando aí na maioridade, eu conheço a igreja, eu acho que quando ela tinha uns 4 anos, Exatamente. pastor, que eu conheço a sua igreja, né? E o que eu consegui observar através desse tempo, com o tempo que passou e analisando assim de fora. Mesmo não sendo membro da igreja do pastor, nós sempre tivemos relações próximas, né? Nós nunca chegamos a trabalhar junto, mas nós sempre estivemos ali na mesma caminhada. E uma coisa que eu consigo perceber, pastor, e eu gostaria que você falasse isso para os nossos telespectadores, a primeira lição que fica, gente, é que, olha só, o pastor começou do jeito que deu, mas ele já tinha uma ideia de profissionalizar e de legalizar todos os trâmites da igreja. Então, talvez esse seja o nosso primeiro conselho. Comece com o que você tem, comece falando pequeno, conversando pequeno, e aos poucos, quando você conseguir uma estrutura, você já melhora, já legaliza a parte documental da igreja, que também é uma segurança para o pastor e para os membros, e aí o ministério vai ser próspero e frutífero. E nessa caminhada, pastor, eu observei o crescimento espiritual, intelectual seu e o da sua esposa, a sua pastora. E nós estamos aqui acompanhados, né? Eu creio que boa parte dos telespectadores e aqui que também que está nos acompanhando são mulheres. E eu gostaria que o pastor desse para os nossos ouvintes a importância da esposa no ministério da mulher, da igreja, e a importância de você ter um ministério estruturado para as mulheres dentro das igrejas, pastor. Você poderia colaborar conosco nesse tema? Com certeza. O que acontece? O que eu observo? Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou bispo, então assim, eu tenho acompanhado e eu tenho muitos amigos, pastores, enfim. Eu já acompanhei alguns companheiros de ministério que tiveram dificuldade com que a sua esposa não abraçava a causa junto com ele. Bem, é algo muito, até mesmo um pouco polêmico o que eu vou falar aqui, mas assim, eu acredito que uma boa parte da culpa das mulheres que não abraçam o ministério do marido é do próprio marido. Por quê? Porque assim, quando a gente começou, a minha esposa, a bispa Tatiane, ela sempre falou assim, olha, ela dizia assim, eu não tenho dom para ser pastora, eu te apoio, eu quero estar ao seu lado. E foi um desafio porque eu comecei, a primeira igreja é a nossa casa. A minha esposa e as minhas filhas são as minhas primeiras ovelhas. Então, se eu cuidar bem de uma que Deus me der, Deus vai me dar duas almas, 2 ovelhas. Se eu cuidar bem das 2, Deus vai me dar 3. E assim sucessivamente. E eu comecei a discipular minha esposa e falar para ela assim, olha, o que eu tenho, você tem. O que eu faço, você faz. Se eu prego, você prega. Você é minha metade. Eu comecei a trabalhar com ela e colocando ela à frente da obra e à frente da responsabilidade, olha, atende aquele casal, atende essa mulher, atende esse jovem. Olha, você vai abrir o culto, olha, você vai ministrar, olha, o culto é seu. Então eu comecei e eu pegava, anotava as ministrações dela, eu chegava para ela e falava assim, você errou nisso, melhora nisso. Então eu comecei a trabalhar a minha esposa para que ela entendesse de que o nosso ministério, Deus entregou para nós. Deus não entregou para o Bispo Tony. Não é o Bispo Tony. É o Bispo Tony e a Bispa Tatiane. A Bíblia diz que o homem ele vai se unir à sua esposa, vão se tornar um só corpo, uma só carne, uma só cabeça. Então não tem como uma metade ser usada por Deus e a outra metade não. Então assim, já que Deus tirou a Eva do lado de Adão, então a minha esposa, a pastora, a bispa, a obreira, ela tem que estar do lado do obreiro. Então, onde o Bispo Tony está, a Bispa Tatiane está.
Onde a Bispa Tatiane está, o Bispo Tony está. Então, foi um trabalho de discipulado, de ministério, onde eu consegui formar a minha esposa, a minha primeira obreira. Entendeu? Então, isso me trouxe o quê? Uma segurança. Por quê? Porque hoje eu posso atender as agendas ministeriais em outro lugar e ela segura a igreja melhor do que eu. Entendeu? Porque a minha intenção sempre foi essa, torná-la melhor do que eu. Porque se eu trabalho nela melhor do que eu sei que se Jesus me levar um dia, me levar primeiro, com certeza, ela vai estar tocando o ministério do mesmo jeito. Então, é isso. A evolução dela e a evolução da mulher de um obreiro depende 100% do obreiro. Então, se o cara não se importa que a esposa dele se desenvolva ministerialmente, ela não vai se desenvolver. Mas é um preço a ser pago. Tem que investir nela. E eu invisto na minha, viu? Rapaz, como eu invisto tempo, invisto em todos os sentidos. E a gente pode observar, viu, pastor? Eu quero parabenizá-lo, a forma como o senhor trata a sua esposa, que desde aquele tempo, desde o comecinho, a gente já via que ela sempre estava do seu lado te ajudando, né? E também faz parte de um bom líder preparar sucessores, né? A gente ora para que Deus dê um ministério longo, vida longa para vocês, mas também fica essa lição de casa, né? Que a gente possa trabalhar aqueles que Deus primeiro nos deu, que é a nossa família, para depois, na sequência, trabalhar com a igreja que Deus confiou em nossas mãos. Exatamente. A Bíblia diz que o homem que não governa a sua casa não tem condições de governar as coisas do Senhor. Então, a Dunamis é isso. A Dunamis começou na minha casa, começou em uma visão entre eu e ela, e hoje, sim, e graças a Deus, mesmo nessa situação difícil que nós temos enfrentado nos dias de hoje de pandemia, temos procurado evoluir, temos procurado crescer e avançar, porque a igreja do futuro é essa. Hoje a gente tem que fazer live, coisa que outrora, antigamente, eu ligava para minha mãe, por exemplo, se eu queria falar com a minha mãe, eu ligava em Pernambuco para ela, ligava no orelhão para que alguém fosse chamar ela e 15 minutos depois eu retornava a ligação para falar com ela. Hoje não, hoje a pessoa faz uma videochamada dos Estados Unidos para cá e então assim, a igreja precisa evoluir, né? O líder precisa evoluir, porque a igreja do futuro é essa, é virtual. A igreja do futuro, daqui a pouco, muita coisa vai estar acontecendo online, entendeu? Muita coisa, se não tudo. Então, assim, como igreja, e por isso que a igreja, a Dunamis, vem evoluindo a cada ano que passa, por quê? Porque eu quero crescer, eu quero evoluir. Ainda que eu não vivo o total da promessa de Deus, mas aqueles que virão depois de mim, vai viver, vai entender isso. Às vezes isso aqui, por exemplo, eu tenho uma validade em cima disso aqui. Mas, puxa, a água, ela não estraga. A água, por que tem essa validade aqui nesse copo de água? Justamente porque o que vale é a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo. Então, assim, o que é a evolução? A evolução é você mudar a embalagem. É mudar o exterior. Só que o conteúdo, a visão que Deus deu, o propósito que Deus deu, o projeto que Deus deu, é o mesmo. Ah, mas a igreja ficou tudo escuro agora. É embalagem. E o conteúdo que é importante. O importante é a essência, né, pastor? Exatamente. O que aquele ambiente produz na vida de quem consome, de quem está presente no culto, né? Exatamente. Antigamente tinha igrejas que não tinha nem televisão, e hoje? Não podia ter televisão, e hoje? Verdade. É embalagem. Então o líder ele precisa entender que chega uma hora, e vai chegar uma hora, como veio a pandemia, tinha muitas igrejas que não tinha maquininha de cartão de crédito, por exemplo. Muitos pastores falaram, como que você está fazendo, bispo? Eu não tenho maquininha, eu não tenho conta da igreja. Por quê? Porque se focam somente na visão e esquecem da evolução. As coisas evoluem. A embalagem precisa ser mudada. O conteúdo não. O conteúdo é santo. E quando você tem esse conhecimento, pastor, você amplia o seu público, né? Exatamente. Porque pensa numa igreja que caiba ali 100 pessoas sentadas. Quando você compra um aparelho deste que custa pouco e investe numa internet, e pessoas da própria igreja que tenha condições de operacionalizar isso,
você ganha uma plateia que você não consegue contar. É normal em cultos transmitidos pela internet que você tenha pessoas dos Estados Unidos, de outros países acompanhando a transmissão. Então, aquilo que poderia ser um impeditivo para a pregação do Evangelho e o alcance das pessoas, acaba se tornando uma ferramenta que você consegue alcançar mais e mais pessoas se você souber usar. Exatamente. Pastor, nós já estamos caminhando para a reta final do nosso programa. Eu sei que vocês estão aí empolgados com essa conversa, mas nós temos um tempo e a internet é muito dinâmica, então a gente não quer prolongar muito esse tempo. Mas, pastor, eu não posso deixar de terminar esse programa sem antes pedir que o senhor dê uma palavra para aqueles que estão tristes nesse momento. Nós estamos num momento de pandemia, milhões e milhões de pessoas morrendo aí da questão do Covid, né? E essa questão tem atrapalhado um pouco o desenvolvimento, né? Até o próprio funcionamento das igrejas, né? Porque nós temos as medidas sociais de afastamento, distanciamento, que acabou em algum momento não permitindo que os cultos acontecessem. Mas foi necessário para que houvesse uma melhor acomodação do sistema de saúde, e a gente entende tudo isso como um zelo da administração pública para os seus munícipes, né? Para os seus cidadãos. Mas, cidadãos, eu gostaria que você desse uma palavra nesse momento final de ânimo para essas pessoas que, porventura, estejam desanimadas, para a gente já caminhar para o encerramento do nosso bate-papo, que está maravilhoso. Que bom. Olha, gente, é o seguinte. A Bíblia fala que Jesus, ele chega diante de um tanque, havia um tanque chamado Betesda. Nesse tanque havia uma multidão de pessoas enfermas, paralíticos, enfim. Por quê? Porque havia um depoimento que um anjo de tempo em tempo descia, agitava as águas e todos que pulassem lá, no momento que as águas eram agitadas, era curado de qualquer enfermidade. Sabendo disso, uma multidão de enfermos iam para lá. Mas a Bíblia fala que havia um homem que há 38 anos estava ali paralítico. Jesus chega para ele e fala assim, você não quer ser curado? Aí ele disse assim, como que eu vou ser curado? Não tem quem me jogue no tanque. Toda vez que a água é agitada, que eu vou tentar, vem alguém e pula no meu lugar. Perceba que a desculpa daquele homem, que estava 38 anos esperando o milagre, foi que ele dependia de alguém para resolver o problema dele, para resolver a situação dele, para mudar a história dele. E Jesus mostra ali que ele só precisava de Jesus. Jesus fala para ele assim, olha, seja curado aí, pega a tua cama e anda. E ele, naquele momento, foi curado. Mas ele, por 38 anos, ele esteve ali esperando de alguém aquilo que poderia mudar a vida dele. E esse é o problema de muitas pessoas. Esse é o problema de muitas pessoas no tempo que nós temos vivido. Eles estão esperando, às vezes, do governo, eles esperam das pessoas aquilo que, através de uma atitude dele, talvez, pode mudar tudo. Eu, por exemplo, quando começou a pandemia, eu falei, eu não sei fazer live, eu não sei fazer nada. Meu Deus, o que eu vou fazer? A igreja fechou e os 3 meses que a igreja ficou fechada, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar. Eu não posso ficar parado de braços cruzados. E eu não tenho que ficar dependendo de ninguém também. Eu preciso agir. E aí o que eu fiz? Eu entrei num curso de mídias sociais e aprendi a fazer live, aprendi a mexer nos programas, aprendi. Entrei num curso de 30 dias. Então, assim, é essa atitude que Deus espera das pessoas. As pessoas querem que Deus faça tudo. Só que Deus já fez. Aquele homem esperava das pessoas a solução do problema dele. Então, assim, eu digo para você que está me ouvindo aí, em nome de Jesus, tome um posicionamento. Ei, um dia eu ouvi uma frase que diz assim, sonhe, ouse sonhar, você nunca irá além dos teus sonhos. Até onde você sonha, você vai. Se você não sonhar mais, se você não projetar mais, você não vai conquistar mais. E a Bíblia diz, eu finalizo aqui, determinando tu alguma coisa, seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. Só você que está entre Deus e o teu milagre. Então é você que está entre Deus e o teu milagre. Então tome um posicionamento e pare de colocar a culpa do não acontecer, porque aquele não me ajudou, o outro não me ajudou. Ajude você mesmo.
Posicione-se e eu tenho certeza que Jesus virá ao teu encontro para te curar e resolver o teu problema. Aleluia. Que bênção de palavra nessa primeira entrevista do programa. Nós conseguimos ser abençoados pela fala do pastor, porque é uma fala que não é distante da gente, né? Nós que vivemos nesse mundo, que nascemos no berço evangélico, ou então que chegamos nas igrejas, nós passamos, em certa medida, por tudo que foi falado aqui. Cabe lembrar que o Bispo Tony ele faz um bom trabalho na Secretaria de Relações Institucionais, com o secretário Marinho, pela qual eu quero mandar um abraço aqui para o secretário, que tem feito um grande trabalho e é um dos incentivadores que a gente faça esse trabalho junto com as igrejas, não somente as evangélicas em Barueri. Ele tem se dedicado do seu tempo para fazer com que momentos como esse aconteça mais e mais, para que um possa ajudar os outros nas suas deficiências, nas suas debilidades. Então, secretário Marinho, um grande abraço para você. Abraço, querido. Nosso querido secretário. E eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco nesse primeiro programa, nesse programa que nós batemos um papo descontraído, né? Espiritual, mas descontraído. E eu quero agradecer a você e logo em breve a gente tem outras entrevistas, acompanhe o canal, esteja bem informado sobre as coisas que acontecerão por aqui. E se você deseja que alguém participe desse programa, o seu pastor ou um cantor da sua igreja, da sua denominação que você conheça, deixa aqui nos comentários que a nossa secretária vai fazer uma pré-entrevista com ele para que ele esteja aqui também e possa ser abençoado e possa nos abençoar com a presença aqui nesse programa. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe você. Deus abençoe a todos.